E aí, galera do Papo de Fã, estamos começando mais uma edição e dessa vez com uma cybercelebridade, um escritor de mão cheia, autor do projeto Precisava Escrever, Rafael Magalhães. Muito obrigado por estar recebendo a gente aqui na nossa festa. Nós estamos aqui num evento organizado pelo Rafael, chamado Precisava Ajudar. É a terceira edição já. Rafael, conta primeiro a ideia do Precisava Ajudar, como que ela surgiu? Boa noite, né? Primeiramente é um prazer estar falando com vocês. E obrigado aí pela presença, por estar prestigiando o evento. Precisava Ajudar, ele começou quando eu lancei o meu primeiro livro, que eu tive a iniciativa de destinar uma parte da verba do primeiro livro para esse projeto. E eu escolhia partes da sociedade que eu achava que estava precisando. Cheguei a doar para escolas públicas, para asilo, para essas porções da sociedade que precisam. E aí eu conheci o Matheus, que é o dono aqui do restaurante, ele também tinha essa ajuda de fazer uma coisa filantrópica, e a gente juntou as duas ideias e começou a virar o evento. Já é o terceiro ano que a gente faz um jantar, convida todos os amigos, cantores, artistas que gentilmente doam o cachê, e aí as pessoas que vêm, toda a verba de ingresso, de tanto a bilheteria quanto a parte da cozinha, a gente destina cada ano para uma instituição. E esse nome, que é uma marca cada vez mais forte, o Precisava Escrever, como é que você bolou esse nome aí? Cara, na verdade começou muito despretensioso. O primeiro texto que eu escrevi do meu blog, que foi em 2010, era um texto assim triste, eu tinha perdido uma pessoa querida da minha família. E aí foi um desabafo e eu coloquei o título do texto Precisava Escrever, porque eram coisas que eu precisava escrever. E aí eu fui dando sequência no blog e a coisa cresceu de uma forma que eu não esperava. Mas na verdade é isso, é porque o que eu escrevo são coisas que eu julgo que estão dentro das pessoas, que elas precisam colocar para fora, e eu tento colocar através dos textos. E a sua formação acadêmica não tem nada a ver muito a ver com o lance da escrita, né? De dedicação à escrita, né? Como que surgiu essa paixão, educação física, né? A sua formação. Como que você conseguiu acumular essas duas atividades? O negócio é que eu sempre tive duas paixões. Tanto os livros, sempre gostei muito de ler, sempre fui um leitor assíduo de outros autores e sempre gostei muito de esporte. Cheguei a treinar futsal há muitos anos. E aí quando eu fui fazer o vestibular, que é o que tinha na época, eu optei pela educação física. Poderia ter feito direito, letras, qualquer coisa para usar esse outro lado. E aí depois que fui desenvolvendo na faculdade, a parte de escrever falou mais alto e hoje eu deixei um pouco a educação física de lado. E você prioriza mais uma mulher que investe na musculação cerebral ou física? Vou ficar em cima do muro. Eu, como educador físico, eu acho importante cuidar da saúde com atividade física, não com anabolizante, esse tipo de coisa. Pessoal que se cuida e tem um corpo bacana de uma forma saudável, eu respeito, porque sei que exige muita dedicação para chegar nisso, mas não pode ser só isso, né? Aí entra a parte do intelecto, ter um coração bom, de saber conversar sobre outros assuntos, não ficar só bitolado no ambiente de academia. E aí, juntando as duas coisas, eu acho que é o ideal. E hoje você exerce alguma atividade ligada à educação física ou você está dedicado exclusivamente à sua escrita? Eu não exerço profissionalmente, mas sou praticante de futevôlei, jogo minha pelada de futebol, vou na academia, tento manter o hábito porque é uma coisa que realmente eu gosto e sou viciado em futebol, vou em estádio, acompanho bastante pela TV também. Você esperava um resultado tão rápido para essa... Podemos dizer que foi uma aventura começada num blog e hoje virou o seu principal ganha-pão? Eu falo que para mim é muito cômodo, porque hoje eu ganho dinheiro e sobrevivo de uma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre gostei de escrever. Se ninguém comprasse meus livros, se ninguém gostasse do que eu escrevo, eu ia continuar escrevendo. E aí descobri que milhões de pessoas se identificam e gostam. Foi melhor ainda. Eu continuo fazendo o que meu blog, ele ficou 4 anos só eu entrando lá. Então eu não fiz para ficar famoso, fiz porque eu gostava e Deus me abençoou com um dom e com a sorte das pessoas se identificarem e gostarem do que eu escrevo. Então é ótimo porque eu junto uma atividade profissional com uma coisa que eu gosto de fazer. Mas a gente está aqui no Papo de Fã. Você já me falou uma vez nos bastidores que você não vê que tem fãs. Como que funciona isso na sua cabeça? Você acha que não tem fãs por aí? Na verdade eu tenho um pouco de dificuldade com a expressão fã. Porque eu vejo algumas coisas que fãs fazem pelos artistas que me assustam um pouco.
tanto positivamente quanto negativamente. Eu gosto de chamar as pessoas que gostam do Precisava Escrever de leitores, são meus leitores, até porque eu não me considero o ídolo de ninguém. Acho que as pessoas gostam dos meus textos, e aí eu fico muito orgulhoso de alguém chegar e falar assim, eu sou seu leitor, muito bacana. Agora, eu sou seu fã, eu acho que pelos textos a pessoa não me conhece, porque nem tudo que eu escrevo sou eu, então não tem como ela ser minha fã através dos meus textos, porque tem um monte de defeito que eu não vou mostrar nos textos. Por isso que eu tenho resistência com essa palavra de fã e uso mais leitores. Mas ele chegou aqui na festa e foi bastante tietado. Rafael, já que você não tem fã, você tem leitores. Já teve algum encontro com um leitor que relatou para você que a sua obra modificou de alguma forma a vida e isso te impactou? Isso acontece sempre. Eu já recebi muita gente, casais. Eu lembro de um casal, especificamente no Rio de Janeiro, que eles foram na minha sessão de autógrafo, me levaram um presente, falando que estavam juntos por minha causa, porque eles se conheceram nos comentários de um texto. E aí, eles moravam em cidades distantes e começaram a se marcar nos comentários, e aí conseguiram se encontrar, se gostaram e hoje estão casados. E já teve histórias mais tristes, mais fortes. Já recebi aí pessoas que desistiram de suicidar por causa de uma crônica, ou que se divorciaram de um relacionamento que não fazia elas felizes. Então, é incrível o poder que os textos têm na vida das pessoas que acompanham o Instagram. E também o encaixe do texto com o momento, né? Porque teve um texto seu, infelizmente, no falecimento do Cristiano, que foi um trampolim na sua carreira, né, o texto? Então, eu costumo dizer que eu utilizo um oportunismo do bem. Que eu pego situações marcantes, tanto tristes como alegres, mas eu não escrevo, eu escrevo aquilo homenageando as pessoas, fazendo as pessoas falar sobre amor, refletir, falar sobre a vida. Então, o texto do Cris, eu escrevi ele para o Seu João e para o Felipe, que eram pessoas que eu admirava, que eu já conhecia. Não tinha a menor ideia que ia virar o que virou, mas eles gostaram demais. O Seu João pediu para colocar o texto na lembrança de 7º dia, e aí todo mundo conheceu o texto, eu acabei repostando depois e fiquei muito feliz porque as pessoas conseguiram entender o que eu quis escrever ali. Meu medo era parecer que eu estava querendo fama naquele momento e longe disso, era uma homenagem porque eu também estava perdendo um ídolo naquela situação. Verdade, já que vamos tirar o Rafael de ídolo para fã, fala pra gente aqui, para os seus leitores ou fãs, não importa, quais são os seus ídolos? Na literatura, eu sou muito fã da J.K. Rowling, que é a escritora da saga do Harry Potter, que foram os livros lá na minha adolescência que fizeram eu apaixonar por criar o hábito de ler e depois ler outro tipo de literatura. E na música, eu sou muito fã do Jorge, goiano Jorge, aqui de Tumbiara. Eu sou nascido e criado em Goiânia. É difícil não ser fã de alguém do sertanejo, e eu acho que ele é um sertanejo que tem letra, que emociona as pessoas, acho que se assemelha com os meus textos, então não só do Jorge, do Matheus também, que tive a oportunidade de conhecer os dois, são pessoas incríveis, e a dupla Jorge e Matheus tem o meu respeito e minha admiração. Você falou que a leitura é um hábito, infelizmente não é um hábito muito constante na vida da maioria das pessoas. Que dica que você dá para quem quer investir na leitura, criar esse hábito, sente essa carência, mas tem uma dificuldade de criar um hábito? Você contou aqui como que você criou o seu hábito. Que dica que você dá para quem quer investir nisso? Eu acho que é encontrar um autor que te prende. Se você começar um livro que você não está gostando, não ache que toda a literatura vai ser daquele jeito. Com certeza você vai achar um autor, um tipo de escrita que vai te agradar. E eu acho muito legal você começar pelo estilo que eu escrevo, que são crônicas, que são textos curtos. Meus textos, meu livro, o texto maior que tem são 4 páginas. Então até uma pessoa que não tem o hábito de ler, é fácil de pegar, abrir o livro, ler 4 páginas, você vai ler em 3, 4 minutos. E aí, com essas pílulas menores, você adquire esse hábito e começa a ler coisas maiores. E você anunciou nas suas redes sociais que a obra Precisava Escrever, ela seria dividida em 3 partes e não haveria mais continuação. E aí, como que vai ser? Você vai deixar os seus leitores órfãos? Como que vai funcionar isso aí? Que tem muita gente preocupada com essa questão, né? O pessoal fica assustado, mas eu não vou deixar de ser escritor. Eu sempre imaginei ou Precisava Escrever uma trilogia, 1, 2 e 3, então eu fechei a trilogia. Vou continuar escrevendo crônicas no blog, no Instagram, mas o meu próximo livro não vai ser o Precisava Escrever 4.
Ou vai ser eu penso em fazer um romance, que é uma história única, longa, um pouco diferente do que eu escrevo nas crônicas, e talvez alguns livros de temas dentro do Precisava Escrever. Minha crônica mais famosa até hoje chama Vida de Solteiro. Tenho vontade de escrever um texto completo falando sobre isso. Tem a personagem da Aninha, que é uma personagem que faz bastante sucesso na internet. Tenho vontade de escrever um livro dela. Então eu vou pensar algumas coisas dentro do Precisava Escrever para outros livros, mas o meu foco agora eu estou me propondo esse desafio de mudar de estilo, de sair da crônica e tentar escrever um romance. E além da escrita, você também tem a loja, né? Do Precisava Escrever. A loja vai ser mantida? Mantida. Nossa ideia agora é viajar com a loja pelo Brasil. A gente já está com 2 lojas em Goiânia, eu já fiz ação em Brasília. A gente está já agendado uma em Aparecida de Goiânia e uma em São Luís do Maranhão. E a ideia é, nos 2 primeiros livros eu viajava só com os livros. Só que eu lancei os produtos e estava uma carga muito grande para a gente levar para a sessão de autógrafo. Aí surgiu essa ideia da gente fazer umas ações um pouco maiores, de 7, 15 dias, e levar a loja e ficar lá na cidade recebendo os leitores por mais tempo. Além da venda de livros, você também tem a sua loja, e eu vi recentemente que você também fez um tour no Precisava Viajar. Como que é? Você vai formando um negócio e usa a marca Precisava para divulgar o que você está fazendo de novidade? Acaba que pela divulgação dos livros, por exemplo, no Precisava Escrever 2, no livro, eu fui para 38 cidades. E acontecem muitas coisas que eu tinha vontade de registrar e ficava muito fora do conteúdo do Precisava Escrever. Aí eu Precisava Viajar para registrar as minhas viagens. E aí, viajando aqui no Brasil, surgiu a oportunidade de fazer um tour nos Estados Unidos, que eu registrei ele todo lá, encontrei com os leitores brasileiros que moram lá na América do Norte. E agora, recentemente, fiz na Europa também. Então, assim, como o conteúdo do Precisava Escrever é muito fundo branco e escrito, quando eu coloco coisas fora disso, agride um pouco. Então eu uso o meu perfil pessoal e eu Precisava Viajar para registrar as viagens. Outra questão, o público hoje em dia tem muita vontade de crescer na internet, ganhar dinheiro na internet, e você é um especialista nisso, porque hoje você tem grande parte da sua renda vinda dos negócios da internet. Que dica que você dá para quem quer investir na internet para colher bons frutos? O que eu vejo muita gente errando é entrando na internet tentando ser alguém que já existe. Então, acho que a pessoa pode ter um dom muito maior que o meu. Se ele tentar ser o novo Precisava Escrever, ele não vai conseguir, porque o Precisava Escrever já existe. A blogueira tal que você se espelha já existe. Um cantor que quer ser o safadão não vai ser, porque essas coisas já foram criadas e ele está muito acima de você. Então o que eu percebo é que para você crescer hoje na internet, que está todo mundo lá dentro, utilizando a internet para divulgar o seu dom, o seu trabalho, é ser original e geralmente com uma coisa que vem de você. Coisas forçadas, elas têm um prazo curto de duração e você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Para a gente encerrar, eu vou trazer para você 2 ditos populares e você vai lembrar de alguma história que aconteceu com você ou com alguém que você conhece que faz sentido esses ditos, tá bom? O primeiro é o seguinte: quem desdenha quer comprar. Isso aí nos meus textos acontece muito de eu escrever uma frase falando mal do ex, por exemplo. Aí a ex dele vai lá e comenta com a amiga: o meu ex era assim, lembra dele, aquele mané, não sei o quê. Aí beleza, aí a amiga logo embaixo fala: mas você fala isso, mas você já voltou com ele 8 vezes. Então aquelas meninas que usam as frases para tentar falar para si mesmo, mas acaba que lá na frente ela ainda gosta do cara e a tendência é que volte mais para frente. Esse dito para você faz sentido? Faz sentido. O outro dito é o seguinte: as aparências enganam. Essa vale demais, concordo muito, até porque eu vejo a impressão que as pessoas têm do Rafa Magalhães, conhecendo ele só do Instagram. Eu fico até assustado, a impressão totalmente diferente do que eu sou. As pessoas que só acompanham pela rede social não conseguem me conhecer, e eu, com todo mundo que eu converso, eu acho que é isso. As pessoas vêm lá e acabam criando uma imagem diferente do que é. E que recado você quer deixar, não para os fãs, mas para os leitores do Precisava Escrever, do Rafael Magalhães, para a gente encerrar essa participação maravilhosa com o Rafael? Eu queria agradecer as pessoas que me seguem, vocês mudaram minha vida. Eu sempre fui um cara feliz
com a vida que eu tive, mas foram vocês que tornaram meus sonhos reais, foram vocês que fizeram me encontrar como escritor. Queria agradecer pelo carinho, por terem transformado minha vida e convidar o pessoal que vai assistir esse Papo de Fã, que não conhece Precisava Escrever, para acompanhar no Instagram, no Face, no blog, todas as redes sociais, é onde eu utilizo para poder divulgar os meus livros. Rafael, parabéns, continue incentivando a leitura, entrando na vida das pessoas e mudando para o bem, né? Você tem um trabalho maravilhoso, tudo de bom para você, viu? O Papo de Fã agradece muito a sua participação.